Bom, então aí hoje a gente faz essa introdução ao código para poder fazer uma abordagem contextualizada e depois nas aulas futuras a gente vai estudar não só o código, mas as outras normas também. O que eu preparei para vocês aqui? Nessa unidade 2, a gente estuda uma ética voltada para a sociedade. Né? E aí, como a gente não tem tanto tempo de fazer as atividades, de fazer aqueles debates, de desenvolver isso, eu fiz uma resumida, por isso que essa aula que viria como se fosse praticamente no finalzinho lá da segunda parte do semestre regular, né, quando a gente já estivesse fazendo a segunda prova, ou até depois dela, é que a gente entraria nessa parte. Mas, como aqui a gente está meio que reduzindo todo o conteúdo para aplicar só o essencial, assistam aí, então, a quinta aula para depois complementar com esse conteúdo agora, já entrando na parte mais profissional. Ética geral e especial é basicamente isso, as normas e condutas que a sociedade prevê ou estabelece como certo e errado. Então, hoje, especificamente, falando já sobre o código de ética, se vocês tiverem aí alguma dúvida, não deve ser uma aula muito extensa, vocês já podem me interromper, me chamar pelo chat ou pelo microfone, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é de onde vem, né? E eu deixei para vocês aí tanto esses slides quanto também esse livro que eu vou citar aqui agora, que é um livro do Conselho Federal de Contabilidade. Então, a gente começa essa discussão do código de ética, das normas que um contador deve seguir, a partir desse trabalho que foi desenvolvido por volta da década de 50, né? Veio um pouco antes, existe uma comissão que trabalha antes disso, mas o grande marco histórico está no Congresso, que é o 5º Congresso Brasileiro de Contabilidade. Foi realizado em Belo Horizonte, no ano de 1950. Tá? Então, ali foi criado, dentro do livro, inclusive, que eu deixei para vocês, tem o código por inteiro, tem todos os detalhes. Mas ali foi criada, a partir de uma comissão dedicada para isso, a primeira ideia que se teve de construção de uma norma específica, ou seja, de um texto escrito que todos os outros deveriam seguir, né, pela autoridade do próprio Conselho Federal de Contabilidade. E aí eu trouxe um trecho desse código antigo, que hoje já não tem mais esse aspecto, né? Isso foi meio que, de certa maneira, desmembrado para outras normas, mas tem uma coisa muito interessante que me chamou a atenção a primeira vez que eu vi, que é essa parte do capítulo 6, especialmente do artigo 25. Né? Hoje não existe isso no código, como a gente vai ver, mas para aquela época, para mim, mostra que é realmente uma tentativa de combinar ali diferentes características que os contadores do Brasil deveriam ter, né, a diferentes valores, como a gente está falando, diferentes virtudes, e essa tentativa de unificar essa conduta é talvez o maior marco. Por isso eu trouxe o artigo 25. Dizia o quê? Abre aspas aí, é dever do contabilista estar sempre a par dos últimos progressos da contabilidade e das ciências afins, devendo também procurar contribuir com o seu esforço e dedicação para o constante aprimoramento da doutrina e da técnica contábil, né? Então, aqui a gente já percebe que aqueles profissionais daquela época possuíam essa preocupação. Então, a gente só consegue imaginar, né, o que seria aí a realidade de 1950, porque é completamente diferente de hoje. Hoje a gente divulga, promove, tenta incentivar o estudo da contabilidade até para pessoas que não são da área, né, para administradores, economistas, né, enfim, pessoal do direito, outras áreas que a gente hoje chama de faculdades, de colégios, de ensino de modo geral. Mas já naquela época havia essa preocupação. Então, sempre foi parte do perfil do contador nesse sentido, da classe contábil, buscar melhorar o seu próprio trabalho. E isso começa, obviamente, pelo que a gente vê aqui, pela dedicação em relação a isso. Né? Então, se nós queremos ser uma classe respeitada, se nós queremos desenvolver este perfil publicamente, nós precisamos buscar isso. Então, o livro está à disposição de vocês, conta toda a história de todos os congressos, né? Não é só desse, do 5º, mas o livro foi bem organizado, bem trabalhado pelo Conselho Federal, publicado acho que pela primeira vez em 2000, se eu não me engano. Aí ele teve outras reedições, esse que eu estou deixando para vocês aí é o de 2008, né? Já faz um tempinho, acho que já tem até outras edições, eu não tenho certeza, mas ele aborda ali uma parte dessas décadas anteriores aí, até antes do ano 2000, que eu me refiro, né? Onde mostra um pouquinho de como era o pensamento daquelas pessoas, né? O que os jornais, por exemplo, falando desse marco,
Os jornais fazendo a cobertura desse congresso mostravam as entrevistas ou o pensamento, ou a discussão que era feita naquela época. Lembrar que o Congresso Brasileiro de Contabilidade é realizado até hoje, né, nos dias de hoje. Não sei se esse ano teve ou vai ter ainda, mas ele é de fato uma referência nesse sentido. Então foi criado ali a primeira ideia de um código e estabelecido uma série de artigos, onde desde o objetivo geral do texto, da norma ou do propósito ali a ser alcançado, até esse conjunto de direitos, deveres e práticas que os profissionais deveriam respeitar. Aí, ao longo do tempo, a gente tem algumas outras datas que são referência. Seria, por exemplo, 1970, onde a gente tem uma resolução que vai estabelecer a aprovação oficial deste texto original, né, tentando regulamentar isso num sentido mais geral. E em 1996, a gente tem, então, de fato, a aprovação de um código de ética do profissional contador. Tem uma diferençazinha no nome dos dois, mas eles seguem a mesma base. Se vocês lerem o livro que eu comentei, vocês vão ver que praticamente todos os artigos são iguais, né? Muda uma coisa ou outra de acordo com a realidade da época. E aí a gente tem, do ano de 96 até as décadas mais recentes, a contabilidade ela passou a se organizar, né? Vocês devem ter estudado isso provavelmente no segundo semestre, em teoria, ou em outra disciplina, mas a gente vê que as normas internacionais de contabilidade, elas passam por um processo de confluência, ou seja, todos os países buscam executar a contabilidade da mesma maneira, seguindo as mesmas regras. E aí todos os países ou conselhos desses países tentam organizar ali a contabilidade dessa forma que atenda à exigência de normas internacionais. Lembrando que existem os conselhos internacionais, né, enfim, os institutos voltados para o estudo da contabilidade no âmbito internacional, né? Existe, inclusive, um código de ética internacional, que é onde a gente vê que houve ali uma grande base dessas normas para estruturar o que hoje a gente tem nas normas brasileiras de contabilidade. E aí, no Brasil, o que aconteceu? Houve uma organização dessa estrutura, né, onde a gente passou a seguir uma lógica por detrás desse processo, ou seja, não havia mais uma resolução solta aqui, outra ali, uma coisa sem uma organização. O pessoal do Conselho Federal tomou a atitude de poder regulamentar e organizar essas normas de modo que todo mundo pudesse se organizar também em relação a isso, né? Ou seja, eu quero buscar uma informação que é mais técnica, ou uma informação mais geral, e aí eu tenho a fonte para poder acessar isso. É claro que todo esse processo acontece graças ao avanço da tecnologia, né? Porque senão a gente ficaria até hoje dependente apenas do Conselho Regional de Mato Grosso, por exemplo, para acessar alguma norma, para acessar alguma coisa. E a internet, ela possibilita esse avanço muito rápido. Então, da confluência das normas, que vai acontecer da década de 2000 para frente, a gente vai ter uma adaptação muito forte e muito rápida, né, considerando todo o aspecto burocrático da coisa, mas é muito rápida para a aplicação de um código baseado nas normas internacionais. E aí, por fim, isso resulta no quê? Como o código que estávamos usando até aquela época, até o ano de 2019, como eu coloquei ali, era de 1996 ainda, né? Era aplicado, tinha algumas discussões sobre a possibilidade de mudança, e aí o Conselho Federal decide fazer o quê? Vamos então convocar uma audiência pública, vamos observar como estão as normas internacionais, como está este processo em relação à nossa adaptação quanto à contabilidade internacional, e vamos fazer uma última adaptação para o Código de Ética, ou seja, traduzir algumas coisas, né, mas não só traduzir, regionalizar, trazer para a realidade do Brasil, né? A ambientação brasileira é parte importante nesse processo. E aí surge essa NBC, que a gente vai passar a chamar agora de Código de Ética Profissional do Contador. Em 2019, ela foi anunciada em dezembro de 2018, né? A consulta pública aconteceu ali 1 ano, 2 anos antes. O pessoal palpitou, deu as suas ideias, fez a sua participação, desde alguém que era membro de um conselho regional até alguém que apenas tinha um escritório de contabilidade podia participar, um estudante de contabilidade podia participar dessa consulta. E aí, o que aconteceu? Reuniram tudo, discutiram, né, obviamente as comissões especializadas nisso, discutiram, organizaram e publicaram como uma norma especificamente.
Então, se é uma norma, significa que todos os contadores do Brasil deverão segui-la. É para isso que nós estamos contextualizando, para entender que ela já existe antes do exercício da nossa profissão, né? Provavelmente do exercício da profissão de qualquer um aqui. Se você hoje está num escritório de contabilidade, existe um código desde 1950. Talvez você não conhecia, nunca ouviu falar, mas ele já existia. E aí, então, chegamos a esta norma por si só. O que seria ou qual foi o grande propósito de se criar um código de ética? O Lisboa, ele é um cara que vem, eu trouxe aí de 1997, mas já vou fazer o adendo aqui, ele tem livros mais recentes, né? Ele tem um conjunto de livros que fala sobre a ética geral aplicada aos profissionais da contabilidade, e ele trouxe essa definição que foi durante muito tempo utilizada, e eu acho que é uma definição válida até os dias de hoje. Ele fala, então, que é um conjunto de princípios que vai relacionar o que o contador faz de forma prática para diferenciar ali quais são os comportamentos proibidos ou permitidos, né, enquanto ele exerce essa profissão. E aí ele ainda faz esse direcionamento para dizer, né, aplicável aos contabilistas e não às empresas. Por isso que ele usa esse termo de contabilista. Porque em 1997, o termo correto, né, comumente utilizado, a prática, era falar desta forma. Mas leiam contador, como a gente fala hoje. Então, o que ele queria dizer com isso? Que ali estarão todos os princípios que vão delimitar aquilo que a gente pode ou não fazer. E como a gente já estudou, o que são esses princípios? É o conjunto de certo e errado. É o conjunto de certo e errado para uma categoria de profissionais específica, né? Para os contadores. E aí o texto do código, praticamente desde o primeiro, desde 1950, se eu não me engano, já trazia nos seus artigos, né? Hoje a gente vai ver a estrutura dele agora, mas não está na forma de um artigo, mas está lá. Então, qual que é o seu objetivo? Fixar a conduta do contador quando no exercício da sua atividade e nos assuntos relacionados à profissão e também à classe. Por que ele faz especificamente menção às palavras conduta e exercício da sua atividade? O que é conduta? É aquilo que a gente coloca em prática. Quem que é a gente neste caso? Os contadores. Então, no exercício da atividade, se relaciona para direcionar o estudo, ou a discussão, ou enfim, o dilema ético sempre é aplicado à profissão. Ou seja, dá-se o direito de o contador ter como indivíduo seus próprios valores. O que se faz aqui é dizer o seguinte, olha, a partir do momento que você aceitou ser um contador, né, ou derivado disso, que se aplica o código também, você aceita conjuntamente esse conjunto de princípios, esses valores, esse certo e errado. Então, no momento que você executa essa atividade, você precisa estar de acordo com elas. Então, a gente vai ver depois, numa aula futura, os princípios fundamentais do Código de Ética, ou da ética contábil, e a gente vai ver lá que é preciso ter integridade. Né? A gente vai discutir com mais calma, com mais detalhes, esse aspecto. Mas se eu, como indivíduo, não tenho integridade, ou eu passo a desenvolvê-la enquanto eu executo essa profissão, ou eu não posso executá-la. Por quê? Se eu estou executando a profissão sem este princípio, sem este valor dentro de mim, quer dizer, então, que eu não estou agindo de acordo com o código de ética. E aí a gente vai ver, tem penalidades, tem uma série de coisas, né? E lembrando que, por ser um princípio, é como se fosse uma diretriz, uma base daquilo que é necessário. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso? Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui também, talvez. Tem alguém esperando? Rosilene, boa noite, seja bem-vinda. Alguém? Alguma pergunta? Não, tranquilo ainda. Tá. Então, o que a gente tem que entender é, esse conjunto está lá, temos que seguir. Só que, como a gente viu, a ética, ela depende muito da capacidade individual, que a ementa de vocês chama de criar um instrumental técnico e científico para esse tipo de raciocínio, ou em palavras menos bonitas e elegantes, saber tomar decisão, no sentido ético da coisa. Não basta que exista lá um conjunto de regras, ou um conjunto de princípios, ou um conjunto de coisas, de certo e errado,
se eu não sei interpretá-los. É por isso que a gente faz todo esse jogo antes para conhecer o indivíduo, ou seja, para se conhecer. Porque senão eu vou ler, aquilo não vai fazer o menor sentido ou eu não vou dar valor. Se eu não dou valor, provavelmente eu não vou querer cumprir. Né? E aí eu posso fingir esses aspectos, mas sê-los de verdade já é outra conversa. Ainda no objetivo, tem algumas questões que ao longo do tempo foram muito debatidas, por isso que estão lá, é importante que vocês saibam isso, e é o seguinte, o item número 2, já vou mostrar o código aqui inteiro, quem nunca viu vai ver pela primeira vez, depois vocês vão poder baixar, estudar ele também. Traz lá o seguinte, a conduta ética do contador deve seguir os preceitos estabelecidos nessa norma, nas demais normas brasileiras e também na legislação. Então, lembram que a gente viu as fontes, né? Eu não poderia ter um código que fosse contra a legislação, isso já ficou claro. Eu não poderia ter um código que fosse contra os costumes da sociedade que eu vivo, também já ficou claro. Além de tudo isso, esses preceitos estabelecidos na norma seriam, então, aquele patamar mais elevado possível que se espera de um contador. Né? Aquela prática que poderia ser executada tranquilamente, tanto aqui no Brasil, quanto também em outros países. Então, nesse modo geral, aquelas fontes se aplicam para a construção desse código. Quer dizer que o pessoal foi lá, leu aquelas fontes e construiu o código? Não, mas isso já está, de certa maneira, implícita. Né? Então, não poderíamos ter. E aí, por consequência, essas outras normas a gente também precisa estudar. Muita gente acha que quando se fala de ética contábil, está se falando apenas da ética no sentido do código de ética contábil. Mas a gente tem outras normas que complementam esse estudo, que muitas das vezes vão passar batido nas provas, mas se fazem necessário para entender esse contexto, né? Para entender exatamente de que maneira está se esperando uma conduta desse tipo de profissional. Ok? Então, aqui é para deixar claro, esse segundo item existe para mostrar, assim, existem outras coisas pelas quais você deve seguir e não apenas este código. Ou seja, é humanamente impossível prever nesse único texto todas as possibilidades de situações de conflito que um contador vai passar, que um contador vai acabar vivenciando. Por isso existem as outras normas. Né? Então, se numa norma, ainda que ela seja técnica, se está lá escrito que eu tenho que fazer débito e crédito e o débito tem que vir em cima do crédito, ou o contrário, qualquer definição que seja. Por exemplo, a gente vai lá e vê que o balanço patrimonial ele tem uma estrutura, né? Então, a partir do momento que eu não sigo essa estrutura já prevista por uma norma, eu também, eticamente, estou descumprindo com o meu compromisso assumido. Então, eu não vou estar só errando tecnicamente, eu vou estar errando moralmente também, porque eu assumi o compromisso de seguir o código e as normas adjacentes. E o terceiro item é que destaca-se ali uma polêmica que aconteceu, acho que por volta do ano de 2010 ou 12, se eu não estou enganado, que houve uma grande confusão em relação ao antigo e extinto curso técnico de contabilidade. Né? Durante muito tempo discutiu-se se os técnicos precisavam ou não fazer aquele exame de suficiência, se deveria ser reconhecido como de forma igual para o curso superior de ciências contábeis e uma série de outras polêmicas que acabaram surgindo ao longo da existência da profissão. Minha opinião pessoal é muito óbvia, né? Para mim, não há diferença entre o técnico e o ensino superior. Hoje, eles resolveram tirar o curso, a parte do curso técnico, e entenderam que existe apenas a ciência contábil como curso superior. Eu vejo que quem fez o curso técnico e trabalha com isso, se faz bem feito, se cumpre as regras, se cumpre as normas, é também um contador do mesmo jeito. Só que por conta da polêmica, algumas pessoas passaram a interpretar o seguinte: esse código é do contador, porque usa especificamente essa expressão. Né? Vocês lembram que aqui a gente vê, ali em 1970, eu tenho o profissional contabilista, depois passa a ser chamado de profissional contador. Por quê? Porque entendia-se que haveria uma diferença entre o contador e o assistente contábil, ou o técnico contábil, ou, enfim, o auxiliar contábil, como a gente também chama às vezes. Então, aqui está só dizendo o seguinte: aplica-se a todo mundo que executa a profissão contábil e acabou, não tem mais discussão sobre isso. Você está executando um serviço que é da contabilidade, então não tem o que discutir. Por isso que muitas vezes é como se eu perguntasse para vocês assim,
O professor de contabilidade, ele está sujeito ao código de ética contábil? Nesse caso, eu tenho que seguir essas normas no sentido moral e técnico da coisa? Porque, vejam, qual que seria a atividade contábil que eu estou executando com vocês aqui agora? Teoricamente, eu estou apenas ensinando sobre contabilidade e não fazendo contabilidade. Então, haveria algumas pessoas que falariam assim, não tem que seguir, porque você não está fazendo o débito e crédito em si, você não está escriturando, você não está elaborando demonstração, você não está fazendo o que é a contabilidade. Mas, percebam, meu entendimento totalmente pessoal, qualquer um que se envolva com a prática profissional contábil, igual eu estou envolvido com vocês aqui, precisa seguir. Porque mesmo que eu não esteja fazendo especificamente débito e crédito, eu estou ensinando algo relacionado à contabilidade. Vocês vão usar isso aqui aonde? Na hora que vocês estiverem fazendo a escrituração, na hora que vocês estiverem fazendo a elaboração de demonstração, auditoria, ou qualquer outra coisa que seja relacionada a essa área. Então, aí gerou uma polêmica durante muito tempo, até que uma hora o pessoal chegou e falou, não tem mais essa discussão. Isso aqui está pacificamente resolvido e agora a gente decidiu que se aplica ao contador, ao técnico da contabilidade, no exercício das suas prerrogativas, ou seja, das suas atividades profissionais. Belezinha? Então, eu só estou contextualizando aí para não haver dúvida. Se aplica, se algum dia vocês virem, isso já foi, acho que em 2016, se eu não estou enganado. Mas já foi um tempinho. Foi tema de questão do exame de suficiência, inclusive, né? Se aplicava também ao técnico ou não por conta do texto que estava no código. Então, chegamos agora à estrutura e aos conceitos básicos para fechar esse processo. Como que o código se estrutura, ou de onde vem essa estrutura? Primeiro, tem o objetivo, que a gente já viu. Depois, os deveres, as vedações e as permissibilidades. Tudo isso é como se fosse um capítulo de livro, né? Separadamente, a gente tem valor e publicidade. Depois, a gente tem um tópico dedicado aos deveres em relação à classe em si, aos colegas, o modo de trato, o respeito, o que pode e o que não pode ser feito. Penalidades, que são as formas de ação do conselho em relação ao descumprimento deste código. E as disposições gerais é basicamente a publicação e a oficialização deste texto ou desta norma, tá bom? Dúvidas até aqui? Alguma coisa? Estou indo muito rápido, muito acelerado. Deixa eu ver que horas são. 20 minutos está dentro do prazo ainda. Uma coisinha, já estou concluindo já, tá? Nada, ninguém, estão por aí ainda, estão vivos, estão cansados. Preciso saber como é que vocês estão. A aula viva era para ser bate-papo, né? Não um monólogo. Lembra da piadinha do até aqui, tudo bem ainda? Ou já esqueceram? Vivo. Nenhuma curiosidade? Quem de vocês está trabalhando no ramo já? Para eu ter uma ideia. Os que estão presentes aí. Já atua, já atuou em escritório? Tem vontade? Eu nunca atuei no ramo, eu trabalho como fiscal de tributos do município. Perfeito. E o código, ele se aplica a você também? Então, para você já vai ser mais fácil, né? Na hora que eu falar da disposição das normas lá, você já deve ter estudado no mínimo algumas da parte da TSP, né? As do setor público. Com certeza se aplica a mim. Norma Perfeito. aplica. Só pode o que está na lei, né? O Sim, pessoal, senhor. por não conhecer isso, julga até sem saber, né? Tá, então, ó, para o contador ou para os contadores, o que a gente precisaria estudar para poder exercer isso de uma forma mais clara? NBC PG12, que vai falar sobre educação profissional continuada. Ela teve uma polêmica também durante um tempo, o pessoal falou que ela restringia muito, porque ela entende que só é obrigado a executar a educação profissional continuada, aquele profissional que faz trabalho de auditoria, né, ou perícia, no caso também, e não um contador de escritório, digamos assim. Né? O que eu vejo e o que eu acompanhei dessas discussões ao longo do tempo. Muito provavelmente, no futuro, o Conselho Federal,
num futuro talvez não tão distante, vai exigir que profissionais da área da contabilidade, de modo geral, de alguma maneira, sejam obrigados a exercer esse processo. Porque o que é educação profissional continuada? Eu me formei em ciências contábeis, aí eu viro auditor. Tirei o meu registro, vou fazer trabalho de auditoria ou de perito. Eu sou obrigado anualmente a executar uma série de atividades que mostram, por exemplo, eu vou lá e faço uma pós-graduação. Eu vou lá e faço um curso de X horas, 40 horas, não sei qual que é a norma específica, né? Tem os limites mínimos e máximos, mas vamos dar um exemplo. 40 horas lá só sobre elaboração das demonstrações contábeis. Aí eu uso esse certificado para comprovar que eu continuo estudando, né? Isso seria a educação continuada, no caso do profissional da contabilidade. Para quem é dono de escritório, para o auxiliar contábil, isso não é exigido, né? Se você tem um registro, se você atua como contador, isso não é exigido hoje, mas eu acredito que futuramente isso vai ser o caminho. Provavelmente só não é exigido para todos, por quê? Porque, obviamente, o conselho ainda não oferece. Então, se eu sou auditor ou perito, eu tenho que buscar isso por conta própria. Eu não posso, por exemplo, ficar esperando o CFC exercer ali o seu papel e começar a dar cursos para daí eu acessar essa educação continuada. Então, como eles não fazem, eles não cobram. Mas eu acho que isso está caminhando, já que a gente está entrando nessa era mais EAD, digital, ensino à distância, ou remoto, a gente vai provavelmente contar com iniciativas. Por exemplo, né, não sei se vocês conhecem, mas o CFC do Rio Grande do Sul faz palestras regularmente de forma à distância. Então, pega lá um profissional, um auditor da Receita, e aí ele vai falar só sobre um tributo específico. Vai fazer uma palestra dele lá, o pessoal que é filiado ao conselho, ou seja, os contadores, vão assistir essa palestra. É claro que isso não conta, como eu estou comentando aqui, mas futuramente eu imagino que isso vai acontecer. E espero que aconteça também com o nosso conselho, né, com o Conselho Regional aqui do estado de Mato Grosso. A outra norma que a gente tem que estudar é o quê? A NBC-PG 100 R1 de revisão, daqui a pouco eu explico melhor essa estrutura, e vai falar principalmente dessa parte dos princípios fundamentais e dessa estrutura conceitual. O que essa norma aborda? Originalmente, eles dividiram, então, entre NBC-PG 100, 200 e 300, igual vocês estão vendo aí. A 200, ela vai se dedicar a situações que normalmente acontecem para contadores externos, ou seja, eu tenho uma empresa, eu contrato um contador que tem o seu próprio escritório de contabilidade. É isso que significa o externo aqui. E a 300 volta-se, então, para situações que geralmente acontecem, no sentido ético da coisa, de dilemas realmente, para empregados, ou seja, para aqueles contadores que trabalham dentro da própria empresa. E aí, essa 100, ela vai dar uma diretriz geral para poder orientar e auxiliar o profissional. Seria mais ou menos como um manual, onde eu vou ler esse manual e vou avaliar, de acordo com o manual, essa situação que eu estou executando, ela está ou não de acordo com o código de ética. Ele seria mais ou menos esse conjunto de princípios e diretrizes para falar assim, ó, usa essa lógica, usa essa regra para ver se a situação que você está passando cumpre ou não cumpre o código. Mesmo que não esteja no código, pode acontecer uma situação fora dessa realidade que o código prevê. Então, você vai usar essas regrinhas, esses princípios para ver e avaliar, de acordo com o seu juízo, se aquilo está de acordo ou não com as normas, de modo geral, a norma moral do contador, né, ou o código de ética. E aí, basicamente, para quem nunca viu, estudou, eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Acho que todo mundo já deve ter pelo menos uma vez na vida acessado o site do Conselho, né, cfc.org.br. Vem no site, né, esse banner grandão aqui vai mudando de acordo com o tempo. Aqui a gente tem a aba Legislação. Tá dando para ver belezinha aí? Clicou. Um jeito muito simples de vocês baixarem todas essas normas, acessarem, verem ou até gastarem um tempinho para conhecer, né, o site, caso vocês não conheçam ainda. Então, aqui a gente tem as resoluções, caso vocês tenham o número específico, igual aqui, por exemplo, ó, o professor passou que a resolução do antigo Código de Ética era essa 803, né, igual eu estou mostrando aqui para vocês. Então, 803/96.
Aprovo o código de ética, o texto original, eu venho pela resolução e busco. Se eu tenho o número da norma, se eu tenho uma palavra-chave, por exemplo, a palavra ética, ou o ano da norma, e etc. Eu acho que vocês já devem ter feito uma ou outra atividade nesse sentido. E nessa aba de legislação, a gente tem também uma aba dedicada às normas brasileiras de contabilidade, além de instruções, súmulas e o próprio código dos conselheiros, né? Leis, decretos, tudo aquilo ali. Clicou em normas de contabilidade, aqui ele vai explicar, primeiro, a estrutura, né? Qual que é a diferença entre você ter uma norma, por que se chama NBC, primeira coisa, depois NBC-PG, segunda coisa, o NBC-T, né? PG, profissional geral, T, de técnico. Então, aqui ele explica basicamente isso e logo em seguida já mostra a estrutura das normas. Onde é que a gente encontra, então, o código de ética? NBC-PG geral e essas outras normas. São normas que vão caracterizar o trabalho e a conduta, de modo geral, não é técnico, ou seja, aqui não vai se discutir se o que você está fazendo tecnicamente está correto, se a estrutura do seu balanço patrimonial, da sua DFC, da sua DRE está correta. Está se discutindo como executar essas atividades num sentido muito mais amplo, né? E aí é a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali antes. NBC PG 01, e inclusive o site do CFC faz essa correlação. Se houver uma norma internacional, por exemplo, para quem manja de inglês, está aqui o código de ética, na publicação do IFAC, do Instituto da Federação, né, da Organização Internacional dos Computadores. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, dá para navegar por aqui também. Clicou aqui e já vai abrir, tá? A estrutura das resoluções, e aí, dentro dessa página, que é a mesma que a gente estava navegando antes, basta vocês virem aqui, ó. Aqui embaixo está escrito, para obter o arquivo completo, resolução em PDF ou em doc, que é o Word, né? E essa é a norma que a gente vai utilizar como base, o NBC PG 01, ou seja, o Código de Ética do Computador. Eu vou passar todas elas para vocês, mas eu só estou mostrando porque, assim, acho que é interessante quem nunca mexeu com isso, quem nunca viu, pelo menos conhecer um pouquinho, né? Clicou, ele já vai abrir o PDF para vocês, ou o Word, se preferirem, e já vai carregar o código, a norma, aquilo que vocês estiverem buscando, ok? Então, esse aqui é o nosso código de ética, com aquela estrutura que eu falei para vocês. Aqui ele faz uma introdução, né, para deixar claro quais são as atribuições do conselho, como funciona isso. Essa legislação aqui, inclusive, eu recomendo que vocês deem uma lida, decreto-lei número 9.295 de 46, e os destaques, né, dele que ele traz em relação ao que pode fazer o conselho, o que não pode, o que é permitido na profissão contábil. Essa é basicamente a lei que criou a profissão, né, nesse sentido, de modo geral, sentido legislativo da coisa. Então, sumário, objetivo, deveres, valor, deveres em relação à classe e as penalidades. Como vocês podem ver, a norma em si não é um estudo complexo, são 5 páginas e é um texto relativamente fácil de compreensão. O que geralmente eu levo para a sala de aula? Item por item, onde a gente discute determinados cenários para poder avaliar se aquilo está de acordo ou não, né? Se está realmente seguindo ali o código ou não. Como a gente não tem essa dinâmica para poder desenvolver isso mais claramente, eu vou fazer um pedido para vocês, que a primeira coisa é meio óbvia, mas tem que ler. Tem que tirar um tempinho e falar assim, hoje eu vou ler o código de ética, para saber pelo menos o que está ali. Porque sem o conhecimento em relação a essa estrutura, em relação eu estou discutindo uma questão e eu quero saber se isso é permitido ou não, né? Ou o que eu tenho que, antes de qualquer coisa, cumprir, é meu dever como contador. É aqui que a gente vai extrair essas informações. Então, por exemplo, exercer a profissão com zelo, diligência, honestidade, etc. Ok? Então, primeiro, vamos ler o código. Segundo, aqui nessas normas gerais, na próxima aula eu vou abordar ela com mais detalhes. A gente vai começar por essa norma aqui, NBC-PG 100, onde ela já vai trazer uma complexidade um pouquinho maior. Por quê? Porque ela já estimula certos cenários, certas situações e circunstâncias em que a gente aplica ou não esses princípios e essas regras estabelecidas no código. Então, por exemplo, quais seriam os objetivos, os princípios, fundamentais que
pelos quais foram criadas essas normas morais, né? Pelo qual foi criado, então, esse conjunto pelo qual foi criado o Código de Ética. Princípio da integridade, objetividade, competência profissional e devido zelo. Aí, o que significa isso? O que significa confidencialidade? Comportamento profissional. Percebam que, assim, como a gente vem comentando nas aulas anteriores, há um conjunto interpretativo muito grande. Então, o texto ele tenta ser o mais claro possível. Por mais que, às vezes, a gente tenha que ler uma vez, duas, três, até que aquilo venha com maior clareza. Então, para quem já está mais animado, quem já está interessado no tema, sugiro que vocês leiam não só o código, mas venham para essa norma aqui também, tá bom? Que é a que a gente vai abordar, eu vou comentar os principais aspectos dela na próxima aula, bem como os principais aspectos dessas outras duas, que são a base geral, né? NBC-PG 200, os casos onde os contadores prestam serviços internamente, e a 300, externo, ou seja, escritório de contabilidade, tá bom? Dúvidas gerais sobre esse raciocínio? O que fazer, como fazer, quando fazer? O que cai na prova, o que não cai? Maravilha. Ficou claro? Ficou tranquilo de entender? Como assim, prova? Já é prova? Que dia é prova? Eu tô brincando. Pelo amor de Deus, me assusta. Não, vai demorar um tempinho ainda. Uma semana. Tem mais, pode ficar tranquilo. Ah, então tá bom. Mas sobre o código em si, nada? Ficou Não, claro? nada. Ficou tranquilo? Ficou. Eu não me recordo, eu acho que a gente não tinha chegado até aqui ainda, né? Não, não. Nós tínhamos chegado até a A aquela declaração. a avaliação, a Declaração dos Direitos Humanos só. Tá. Então, e só para fechar, ó, quem quiser navegar com mais tempo, enfim, para consultar, é daqui basicamente, né, o que eu estava comentando antes, aqui, por exemplo, NBC-TSP, as normas técnicas do setor público, ou outras normas. Então, professor, eu tenho muita dúvida para entender conceitos básicos de contabilidade. O que eu posso fazer? Leia a NBC, leia a norma. Dedica um tempo a esse estudo que vocês vão ver que as coisas vão ficando mais claras. Né? Eu nunca entendi exatamente o conceito de receita e despesa. NBC, TG, estrutura, ou 00, né, estrutura conceitual, vai detalhar esses assuntos. Eu quero saber como que se caracteriza ou como funciona, então, a demonstração dos fluxos de caixa, que vocês vão usar mais para frente, né? Quem está seguindo a ordem normal aí do curso. NBC-TG 03. É daqui que o professor ou a professora vai tirar o conteúdo, fora os livros e outros materiais complementares, né? Mas isso são normas técnicas, então é como fazer a contabilidade. E a parte da ética vai se direcionar a essas normas gerais. Seria mais ou menos geral no conceito de como executar a atividade e não a técnica contábil propriamente dita. Né? Ou seja, como ser um bom contador, como ser um bom profissional da classe contábil. Ok? Então, por hoje é só, tá? Eu vou agradecer a atenção de vocês. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, fico à disposição. Slides e o livro que eu citei estão aqui na aula 6, tá bom? Futuramente eu vou explicar para vocês aqui sobre esses seminários que a gente ia fazer. Eu deixei no mesmo molde da aula presencial resumido, né? Mas como eu tive esses probleminhas recentes aí, a gente acabou não fazendo. Era para começar hoje, mas eu já alterei as datas. E não se preocupem com as datas que estão aqui, tá? Vamos um passo por vez para não ter confusão e nenhum problema depois. Belezinha? Então, obrigado aí pela atenção, estou à disposição.